no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos lá? Deu até calor agora. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, no versículo 14. Lucas 4, 14. Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 4, no versículo 14. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Só metade, o restante já foi. Está vivo, louvando, adorando. Lucas 4, 14. Mateus, Marcos e Lucas. Está escrito assim, ó. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Vou ler novamente. Então, pela virtude do Espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo. Pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nós temos que aprender a andar na direção do Espírito Santo de Deus. Eu não vou dar um passo sem o Espírito Santo não me confirmar. Nós conhecemos muito, não vou pregar sobre ele, mas é só um pedaço. Nós conhecemos muito da história da família de Noemi. Noemi tinha um marido chamado Elimeleque, a esposa Noemi, Malom e Quilion eram os dois filhos. E um dia eles deram alguns passos sem a presença do Senhor. É quando a gente faz plano para morar em algum lugar, mas não está confirmado pelo Senhor. Por quê? O Elimeleque, ele morava em Belém de Judá, você conhece a história. Mas lá teve uma fome muito grande. Aí o que ele fez? Ele saiu de Belém de Judá e foi para os campos de Moabe. Por quê? Lá nos campos de Moabe tinha pão. Só que lá onde ele morava, que era Belém de Judá, é que tinha uma promessa. O que é maior, o pão ou a promessa? Não é a promessa? Lá nos campos de Moabe tinha pão, mas onde ele morava tinha uma promessa. Ele não esperou a promessa. Ele pegou a esposa, pegou os dois filhos, não, vamos para o campo de Moabe, vamos morar lá. Morou por quase 10 anos. Depois a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que ele morreu e não morreu os dois filhos. Cadê a proteção do Salmo 91? A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Eles não tiveram essa proteção. Mas por quê? Eles deram um passo sem a direção de Deus. Não tiveram a proteção do Salmo 91. A Bíblia diz no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos teus anjos para segurar nas tuas mãos. Eles não tinham os anjos segurando na mão deles. Eles morreram. Voltando para a mensagem. Jesus está indo para a Galileia, mas ele está indo pelo quê? Pelo Espírito? Não deu um passo sem o Espírito Santo. Às vezes nós fechamos o negócio, fazemos tudo sem o Espírito Santo. Lá na frente vai ter prejuízo. E Jesus foi para a Galileia dirigido pelo Espírito Santo. Versículo 15, ó. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. Vou ler novamente. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram o quê? Louvados. O que ele ensinava? Sinagoga era a igreja. O que ele ensinava na igreja? A palavra de quem? De Deus. O que se ensina na igreja? A palavra do Senhor. Porque é essa palavra, é a palavra de Deus que vai curar você. Que vai deixar você alegria. E essa palavra que quando você estiver caindo, ela vai o quê? Te levantar. E essa palavra, quando talvez está amarrado isso, ou o doutor falar, não tem cura, aí entra essa palavra, mas para Deus não há nada impossível. É essa palavra que vai te ajudar. É a palavra que Jesus ensinava na sinagoga. É a palavra que nós temos que ensinar o quê? Na igreja. Eu costumo falar, é muito bom prosperar, não é bom ter dinheiro? Bom, ter roupa boa, ter um carro bom, ter uma casa boa, ter comida boa na mesa é muito bom. Irmão, mas melhor do que tudo isso é ter o nome no livro da vida. Nós estamos esquecendo que a bênção maior não está aqui. A bênção maior está na Nova Jerusalém. Tem gente que só pensa que, sabe o que o apóstolo Paulo falou? Que se eu buscar a Deus só pelas coisas da terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Às vezes nós buscamos só, eu quero um carro novo, que bom, eu quero uma casa. Claro, a Bíblia diz que prosperidade é dom de quem? De Deus. Mas essa não é a bênção maior. A bênção maior é saber que um dia a gente vai fechar os olhos e quando abrir já estaremos na glória com o Senhor. Eu costumo falar, louvar na igreja é gostoso, né? Imagine você louvar no céu, irmão. Imagine você louvar com um coral de anjos tocando, já imaginou? Imagina você entrar e os coral de anjos tocando, a orquestra ministério lá no céu tocando, e você entrar, Jesus, meu irmão, não tem explicação. Mas tem gente que vai perder isso. Então, quer dizer, a bênção maior é morar no céu. Nós precisamos ensinar isso. Pastor, eu estou aqui na igreja que eu preciso ser curado. Claro, Jesus cura. E aqui na igreja nós temos muito testemunho de cura. Muitos. Jesus cura, mas não é a bênção maior, irmão.
A bênção maior é a salvação. A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor. A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor. Foi ontem. Eu estava na sede, um irmão me ligou. Pastor, ora por mim, minha sogra foi embora. 41 anos. Foi embora. Estava lá cantando, infartou, foi embora. 41 anos. A família está... Eu falei, sua sogra tinha Jesus? Eu acho que tinha. Eu falei, aí complicou. Mas eu falei para ele, falei assim, e você, está salvo? Se fosse você? Eu estou com 50 e pouco. Eu falei, se fosse você, você estaria no céu? Pastor, eu estou na igreja, mas não tenho certeza da minha salvação. Eu falei, você é doido. Porque qualquer hora dessa a gente é tirado desse mundo, irmão. Eu tenho que buscar o quê? A salvação. É a maior bênção. Estava conversando com esse irmão ontem. Olha, eu não tenho te visto na igreja esses dias. Pastor, que eu estou fazendo uns negócios aqui, estou sem tempo de ir para a igreja. Cuidado, hein? A Bíblia diz que sem mim nada podeis o quê? Fazer. Nós temos que ensinar o povo que a maior bênção é o quê? É a salvação. E agora voltando, e por Jesus ensinar, as pessoas louvavam. Jesus ensinava a verdade. Eu não vou mentir não, irmão. Não é porque eu estou na igreja que vai ser tudo mil maravilhas, não. Tem dia que a gente passa uma luta, meu irmão. Que a gente enfrenta uma dificuldade. Mas o Senhor vai dar vitória. Amém? Não podemos enganar ninguém. Aí no 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrado o livro, tornando a dá-lo ministro, assentou-se, e olhou de todos na sinagoga, e estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura em nossos ouvidos. E todos que davam testemunho se maravilharam das palavras que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele disse, sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faz também aqui a tua pátria, pois o que tínhamos ouvido e feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido aonde? Na sua pátria. Quer dizer, ele acabou de pregar. O que ele pregou, pessoal? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele mentiu? O Espírito Santo está com ele? Ele pregou a verdade. O Espírito do Senhor está sobre mim. E para que eu estou aqui? Para curar o cego. Para fazer o coxo andar, para levantar o paralítico, porque hoje se cumpriu a palavra do Senhor. Quando ele pregou isso, alguém que estava lá dentro da igreja olhou e falou assim: mas peraí, o pai dele não chama José? A mãe dele não é Maria? Ele não é carpinteiro? Como que ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele? Como que ele fala que ele vai fazer o paralítico andar? Como que ele fala que ele vai mudar a nossa vida? Ele é filho de José. Para muita gente, Jesus é só o filho de José. Para muita gente, Jesus ainda está pregado na cruz de cabeça baixa. Para muita gente, Jesus, ele foi um grande profeta, mas morreu. Foi pregado na cruz, acabou. Para nós que somos de Deus, ele está vivo no nosso meio. Será que eu não estou sendo como esses homens? Ele não é só José, não é o filho de José. Aí sabe o que Jesus falou? O profeta na sua pátria não tem honra. E Jesus começou a pregar. Agora vamos lá para a parte principal, versículo 28. Olha o 28 agora. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, e dali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, fez o quê? Retirou-se. Eles tentaram matar Jesus. Eles tentaram crucificar o Senhor, matar Jesus. Por quê? Porque Jesus falou que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas, puxa, quem é que fez isso? Quem estava dentro da igreja. A Bíblia diz que os nossos maiores inimigos são os que estão dentro da nossa casa. Os nossos maiores inimigos, às vezes, são os que estão dentro da nossa casa. Daqui a pouco eu vou pregar sobre isso. Eu costumo falar, irmão, quando eu estava na Heliópolis, na Igreja da Graça de Heliópolis, lá na Igreja da Graça, a nossa Igreja da Graça era aqui, você andava 100 metros, tinha uma igreja católica. É Santa Edvige, aquela igreja, na Estrada das Lágrimas. E eu fiz amizade com o padre. Uma vez eu fui lá, eu queria ver essa igreja. Aí eu entrei naquela igreja, aí eu estava lá, o padre falou assim: você quer uma oração? Você quer uma reza? Eu falei: não quero reza não.
Eu sou aqui o pastor da Igreja da Graça aqui, eu só passei aqui para ver essa igreja aqui, que eu sempre vejo aberto. Aí o padre começou a conversar, né, comigo, aí eu comecei a conversar, o padre falou, vai ter uma quermesse aqui. Não, padre, tudo bem, Deus abençoe. Aí ele falou assim, pastor, quando o senhor estiver por aqui, passa aqui. Eu fiz uma amizade com o padre. O padre nunca falou mal da nossa igreja. Nunca. Só que crente fala mal da nossa igreja. Fala que a nossa igreja tem as portas largas. A Igreja da Graça permite tudo. A Igreja da Graça tem as portas largas. Não, irmão, nós pregamos o Evangelho. Amém, igreja? Isaías 1,19, se quiseres e o quê? E ouvir, comereis melhor da terra. Tem gente que não quer. Mas voltando para a mensagem, às vezes os que criticam nós são os de dentro da nossa, aqueles que estão mais perto. Quem foi que criticou Jesus? Foi os que estavam dentro da igreja ouvindo a pregação. Quem foi que criticou Jesus? Foi aquele que estava sentado no banco ouvindo a palavra. Criticou. E esse povo aqui não é um povo salvo, é um fariseu. Está dentro da igreja, mas não crê no milagre, não crê na bênção. E Jesus fez o quê? Tá bom, já que vocês não me querem, eu vou embora. Jesus pegou e saiu. Vocês não me querem. Eu fico imaginando essa igreja depois que Jesus foi embora. Esse culto morto. Um culto parado. Porque Jesus chegou lá com avivamento. Pessoal, hoje se cumpriu a palavra do Senhor. Hoje o doente vai ser curado. Hoje o caído vai se levantar. Hoje teve mudança neste lugar. Mas expulsaram Jesus. Eu fico imaginando o culto nessa sinagoga depois que Jesus foi expulso. Um culto morto. A nossa igreja não tem culto morto, não. Amém? Nosso culto é vivo. Nosso culto é para a glória do Senhor. Só que não foi só aqui que começou a reclamação, não. No livro de Lucas, esses homens continuaram perseguindo Jesus. Aonde Jesus ia, eles perseguiam Jesus, eles queriam achar alguma coisa contra Jesus. Vamos para a parte principal. Lucas 14 agora. Vamos lá. Lucas capítulo 14. A parte principal. Lucas capítulo 14. O versículo é o versículo 1. Lucas capítulo 14, versículo 1. Está escrito assim, ó. E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam o quê? Observando. O que é? O fariseu é aquele que está dentro da igreja, mas não acredita. Alguém convidou Jesus, você não quer ir na minha casa comer pão? Eu falei, eu vou. Só que quando Jesus entrou na casa desse homem para comer pão, eles começavam, não só esse fariseu, tinha um monte de religiosos, eles começaram a observar o Senhor. Eles queriam achar alguma coisa contra Jesus. Eles queriam achar alguma coisa de erro em Jesus. Amado, em Jesus não tem pecado, não. Amém? Agora, deixa eu te falar uma coisa. E estavam observando. Você crê que Deus está te observando? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda o quê? Procurando os que são fiéis. A Bíblia diz que lá em livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz que um dia o Satanás se apresentou diante do Senhor e Deus falou assim, Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Por quê? Ele é reto, ele teme a mim, se desvia do mal, ele é sincero. O Satanás falou assim, claro, o Senhor tem abençoado toda a obra das mãos dele. Tanto Satanás estava observando Jó, como Deus também estava observando. Presta atenção, o diabo está te observando, mas Deus também está te observando. Amém? Então nós somos sendo observados. E esses homens começaram a observar Jesus. Vamos ver o que ele faz? Vamos ver como ele come? Porque era um dia de sábado. E dia de sábado para eles era sagrado, não podia fazer nada. É aquele que guarda o sábado. Não estou falando mal, mas não tem que guardar sábado. Isso na Bíblia agora foi revogado. Não, ele entrou, era um dia de sábado. E eles começaram a observar. Agora, olha quem está dentro dessa casa. Versículo 2. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. O que é um homem hidrópico, pastor? Esse homem estava doente, era da igreja, era da religião. E ele estava dentro da casa do fariseu. O que é um homem hidrópico? É uma pessoa que tem acúmulo de água no corpo. Já viu alguém que tem água no joelho? Água no pulmão? Esse homem tinha um acúmulo, ele tinha mais água no corpo do que o normal. Em outras palavras, ele estava morrendo afogado por dentro. Ele estava doente, estava lá. Era um homem hidrópico. Ele tinha acúmulos de água no corpo. Ou seja, esse homem estava inchado. Ele estava naquele culto, ele estava na casa do fariseu. No dia de sábado ele estava o quê? Inchado. Mas ele foi lá. Aí no versículo 3, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Porque Jesus sabia. Meu irmão, olha, presta atenção. Jesus entrou no culto. E ele começou a falar com o fariseu. De repente ele olha e vê um homem muito inchado. E ele percebeu, esse homem é hidrópico. Esse homem tem acúmulo de água no corpo. E vou falar, em outras palavras, esse homem está se afogando.
essa água vai começar a aumentar, vai acabar matando esse homem. Aí Jesus, sabendo que os fariseus iam reclamar, sabendo que os fariseus não iam concordar com ele, sabe o que Jesus falou? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que eu posso curar no sábado? Vocês acham que eu vou curar esse homem aqui? Ou eu vou sair daqui e esse homem vai ficar doente? Você acha que eu vou fazer um culto aqui? Você acha que eu vou pregar na tua casa hoje e eu vou sair daqui e vou deixar esse homem doente? Amado, hoje é dia de cura nessa igreja. Você está pensando que eu vim aqui para pregar, para você entrar doente no culto e sair doente? Você está pensando que eu vim aqui para pregar, para você entrar com dor e sair com dor? Não. Jesus diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Jesus perguntou, é lícito curar no sábado? Porque aqueles homens não concordavam. Aí vamos lá, continuando. É lícito curar no sábado? Olha o 4, pessoal. Eles porém, o que fizeram o quê? Ô Jesus, claro, esse homem está doente, esse homem tem acúmulo de água no corpo, ô Jesus, cura esse homem. Calaram-se. Por quê? Eles não concordavam com cura no sábado. Eles não concordavam que alguém fosse curar. São os religiosos. Não, pastor, hoje é domingo, hoje não é dia de cura. Um exemplo, o pastor Jaime sempre ensina isso e eu gosto muito. Hoje é culto dos filhos de Deus, não é? Hoje nós oramos, cantamos louvor, buscamos o Espírito Santo. E se um dia, um domingo você chegar aqui, eu fazer um culto de domingo como de sexta-feira? Sexta-feira é batalha, sexta-feira é cura e quê? Libertação. Sexta-feira é mandando demônio. Ô Exu, você vai sair, ô Pombagira, você vai sair, ô Tranca-Rua, você vai sair, ô Espírito da Encruzilhada, você vai sair, ô o pastor hoje parece que estava fora de si. Não, não. Deus deu uma direção. Presta atenção. O nosso culto não é uma coisa mecânica. Tem dia que nós vamos chegar aqui e Deus vai surpreender a gente. Às vezes você está aqui no domingo, pode ser um culto como se fosse de sexta-feira. Então, quer dizer, eles, porém, calaram-se. Agora, olha que bonito, ó. Eles calaram-se. E tomando, o curou e fez o quê? Ah, vocês não vão falar nada? Então eu vou curar. Pegou, curou aquele homem, e aquele homem que estava inchado, aquele homem que tinha um acúmulo de água, saiu curado. Hoje você sai curado daqui. Eu não sei qual é o seu problema. É nas juntas? É no coração? Ah, pastor, é um problema na nuca. Ah, eu estou com esquecimento. Alguém disse que eu vou perder a memória. Ah, é um problema grave. É uma diabetes, é uma hipoglicemia, é um linfoma que eu tenho. Amado, se Jesus está neste lugar, hoje ele opera na sua vida. Aí Jesus calou, Jesus curou aquele homem e mandou ele embora. Você está curado, pode ir embora. O homem foi curado. Só que a Bíblia diz que Jesus conhece o quê? Os pensamentos e o que mais? Aqueles homens não falaram nada, mas dentro deles, eles estão falando, não pode curar no sábado. Não, ele não é filho de Deus. Não, ele não é Jesus, porque ele curou hoje, não pode. Se você ler, eu preguei sexta-feira, João capítulo 5. A Bíblia diz que tem um homem que está há 38 anos doente. Ele está na beira de um tanque chamado Betesda. Jesus passou por ali e viu aquele homem em cima de uma cama. Aí Jesus olhando, sabia que ele estava há 38 anos deitado ali. Jesus chegou para aquele homem e falou assim, rapaz, você não quer ser levantado aí não? Você não quer ser curado? E o homem disse, Jesus, eu não tenho ninguém. Quando o anjo vem que agita a água, alguém vai na minha frente, é curado e eu fico aqui, eu sou paralítico. Eu assim, não, esquece tudo isso. Levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem de João capítulo 5, pegou, se levantou, colocou a cama no ombro e saiu andando. Quando o homem se levantou e saiu andando, os judeus que guardavam o sábado falaram assim, peraí, você não é aquele paralítico que ficava em cima da cama? Era. Você não era aquele que estava 38 anos no tanque de Betesda? Era. E agora, por que você carrega a cama? Porque alguém passou, Jesus passou e me curou. Não, não pode. Hoje é sábado. Está lá embaixo. Você quer ver? Vamos lá, João capítulo 5. Vamos lá. Vai um pouquinho aqui, rapidinho. João capítulo 5. Quem está me entendendo? Diga a glória a Deus. João capítulo 5. Vamos lá, rapidinho. Você está em Lucas, depois de Lucas é João. João capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que tinha 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse, queres ficação? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que me coloque, mas enquanto a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a cama e partiu. E aquele dia, que dia que era? Agora vamos lá. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito?
Não. Quem te curou? Jesus. Não, não pode. Hoje é sábado. Não, hoje não é dia de cura. Quem é esse tipo de pessoa? São aquelas pessoas que são os religiosos. Então, quando Jesus lá em Lucas 14, ele cura, ele sabe que ele curou, o rapaz foi embora, mas ele sabe que aqueles fariseus, que aqueles homens estão cheios de ira. Não, ele não pode fazer isso. Não, ele fala que é filho de Deus, ele fala que ele desceu do céu. Como que ele cura no sábado? Aí Jesus, vamos voltar lá em Lucas 14. Aí Jesus faz uma pergunta. Eu gosto muito de Jesus. Pensa num homem que gosta de Jesus. Eita, Jesus tem cada coisa, irmão. Olha aqui, ó, vamos lá. Versículo 14:4. Eles, porém, calaram-se e tomando curou e despediu. Olha o 5. E disse, qual será de vós, ó, Jesus falando, qual será de vós que caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi não tire logo? Eles não falaram nada, né? Aí Jesus já veio com a resposta. Já que você não fala, eu vou dar a resposta para vocês. Qual é de vocês que tem um boi ou um jumento? Boi, animal limpo, animal que você pode comer a carne. Jumento, animal que é só para trabalho. Qual é de vocês que tem um boi? Qual é de vocês que tem um jumento? Se cair num poço, vocês não vão lá e tiram? Hoje é sábado. Jesus sabia que se esses povos aqui, esses fariseus, esses judeus que estavam aqui, Jesus sabia que se eles, o boi dele caísse num poço, o jumento deles caísse num poço, mesmo sendo sábado, eles iam fazer de tudo para tirar o jumento e o boi do poço. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês se importam mais com os animais do que com os seres humanos. Olha Jesus, eu costumo falar, Jesus já foi logo na ferida. Tem pregação que vai na... O pastor começa a pregar, fala, o pastor, para, tá doendo, vai doer mais. É aquela pregação. Já tomou o Bezetacil? Aquilo ali não foi Deus que fez, não. Já tomou? Eu tomei uma vez, quase morri. Aqui no Hospital Independência. Eu estava com a garganta tampada, muito inflamada, minha esposa me levou aqui, aí a mulher falou assim, você tem alergia de alguma coisa? Eu falei, que eu saiba não. Você vai tomar uma Bezetacil. Eu falei, beleza. Irmão, quando a mulher aplicou a Bezetacil, eu só vi a agulha entrando de um lado e eu caindo do outro. Aí, quando eu acordei, eu estava em cima de uma cama, minha esposa do lado, e a moça lá com aquele aparelho para dar choque, já pronto para dar um choque em mim. Falei, tá amarrado. Eu acordei. Aí ela, você tá doido? Você tem alergia a Bezetacil? Por que você não falou? Você podia ter uma parada cardíaca. Eu falei, eu sei lá que eu tenho alergia. Mas aí me recuperei. Mas fiquei andando uma semana assim, ó. Nunca mais na minha vida. Tem pregação que tem gosto de Bezetacil. Vai doer, mas vai curar. Ou não vai? Quando eu vou no hospital agora, você tem alergia? Bezetacil. Já falo logo Bezetacil. Mas voltando para a mensagem. Jesus já dá uma bem na ferida. Qual é de vocês que tendo um boi ou um jumento não tira do poço? E agora eu não posso curar esse homem? Não fica chateado? Tem gente que cuida mais dos animais do que de almas. Não sou contra não, por favor, tem um gato e cachorro. Lá em casa também tem uma cachorrinha. Não estou contra não. Eu vou lá, vou comprar uma ração para minha cachorra, que bem. Eu vou levar, vou fazer tudo isso. Mas você evangelizou alguém? Amém? Não sou contra cachorro, gato não. Pelo amor de Deus, benção de Deus. Passarinho, benção de Deus. Jesus está dizendo, vocês se importam mais com os animais do que com as almas. Diga glória a Deus. Jesus é pedagogo ou não é? Jesus é forte. Agora, vamos lá, versículo 6. E nada lhes podia replicar sobre isso. Jesus deixou eles sem resposta. Eles eram doutores da lei. O que eles falaram? Nada. Jesus deixou eles sem o quê? Resposta. Agora vamos para o 7:11. Deixa eu correr aqui. Não, perdão, capítulo 14, versículo 7. 14:7. E agora, olha Jesus falando com aquele povo, está dentro da casa dos fariseus. E disse aos convidados uma parábola dizendo, como escolhiam os primeiros assentos, dizendo, quando fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá lugar a este, então com vergonha terás de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta no derradeiro lugar, para que quando vires o que te convidou, diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê?
Aí Jesus falou assim, deixa eu falar mais uma coisa para vocês, deixa eu falar sobre uma festa. Quando alguém te convidar para uma festa, não senta nas primeiras cadeiras, não. Por quê? Porque pode ter alguém mais importante do que você, aí o dono da festa que te convidou, viu você sentado na primeira cadeira, ele vai falar para você, ó, esse lugar não é seu não, eu te convidei, mas senta lá atrás. É melhor você sentar lá atrás, porque aquele que te convidou vai passar, vai olhar para você, ô meu amigo, eu te convidei, né? Não, você está muito aí atrás, vem aqui para frente, aí você vai sair todo, oh, aleluia. Jesus está dando, porque o que Jesus falou? Aquele que se humilhar será o quê? E aquele que se exaltar? Porque tem gente que quer ser visto pelos outros. Amado, eu tenho que ser visto por Deus. Esse povo aqui, eles queriam mostrar uma coisa que eles não eram. Ah, quem vocês são? Doutores da lei. Ah, olha a nossa roupa. Olha, nós somos doutores da lei, nós conhecemos a lei, nós somos aquele que manda na sinagoga. Jesus está dizendo, vocês estão mostrando uma coisa que vocês não são. Porque quando Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, que eu sou maior do que vocês. Sabe o que eles falaram? É nada, nós somos doutores da lei. Jesus está ensinando uma coisa muito bonita. Irmão, o bom é quando ninguém te vê, mas Deus te vê. O problema é quando todo mundo te vê e Deus não te vê. Um exemplo, eu estou aqui hoje. Hoje eu vou pregar. Digamos que eu não fosse pastor da igreja, eu chegasse aqui hoje. Aí o pastor da igreja falasse para mim, ô Marcelo, nem entra na igreja hoje. Seu lugar hoje é no estacionamento. Só sai de lá quando o último carro sair. Tá bom, não sai de lá. Aí o pastor está pregando, eu estou ouvindo lá falar em línguas, eu estou ouvindo aqui o povo cantar, pular, dançar, e eu estou lá no estacionamento. Puxa vida, que coisa. Não, mas Deus está me vendo lá. Quem é que está na escolinha agora de manhã? Quem? Edileide? Não, pode deixar lá. Você está vendo a tia Edileide? Não, né? Mas Deus está vendo ela lá dentro. Irmão, não queira ser visto pelos homens, queira ser visto por Deus. Jesus estava dando uma lição para ele. Vocês estão querendo mostrar algo que vocês não são. Senta lá atrás. Porque o dono da festa vai chegar e vai mandar você vir para frente. Senta aqui na frente, o dono da festa vai chegar e vai mandar tu ir lá para trás. Mas Jesus fala mais, vamos continuar aqui. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Agora vamos lá, versículo 11 agora. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. 12, pessoal. E dizia também aos que tinham convidado, quando deres um jantar ou uma ceia. Hoje é o que na igreja? Santa Ceia. O jantar ou uma ceia. Não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não te suceda que ele se torne a convidar e te seja recompensado. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas a recompensa será na ressurreição do justo. Aí Jesus falou, pera, eu tenho mais coisa para vocês, pode falar. Eu fico imaginando, Jesus está pregando dentro daquela casa, né? Os fariseus entraram, tudo assim, ó, nós somos da lei. Eu acho que quando Jesus começou a pregar, a orelha começou a cair daquele povo. Jesus falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, outra coisa sobre uma ceia. Vocês vão para ceia? Vamos fazer uma ceia? Vamos fazer uma ceia. Quando vocês fizerem uma festa na casa de vocês, não chama só os ricos, não. Não chama só aquelas pessoas de posição, eu vou chamar essa pessoa aqui, que essa pessoa tem uma posição, tem um conhecimento. Por quê? Porque quando a gente chama uma pessoa dessa, não é todo mundo, mas muita gente, eu vou chamar o irmão João, o irmão José. O irmão João tem, o irmão José tem. Por quê? Eu vou convidar, vou tratar ele bem, que se um dia eu precisar, ele tem como me? Se um dia eu precisar, ele não vai negar nada para mim. Aí Jesus fala assim, não faz isso não, chama os pobres. Chama os que não tem nada. Por quê? Porque eles não têm como te recompensar. Só que Deus tem. Às vezes, não estou falando que é errado, nós andamos perto de pessoas que falam, aquela pessoa tem um poder, eu vou andar perto dele, eu vou andar perto dela, porque eu vou ser recompensado. Não, irmão, quem vai te recompensar é Deus. Irmão. Me ajude a pregar. Quem foi que achou Davi? Não foi Deus? Alguém achou Davi? O pai, ninguém, nem Jessé, nem Eliabe, nem Abinadab, ninguém achou Davi. E Deus está dizendo assim, ô Samuel, pergunta para ele se acabou os filhos. Não, tem um. Manda trazer Davi. Aí lá no livro de Salmos, o Senhor diz, Salmo 89, achei a Davi o meu servo e com meu santo óleo ungi. Presta atenção, é Deus que te acha. Amém. Às vezes nós fazemos as coisas para se mostrar para os homens.
Nós fazemos um exemplo, vai. Digamos que eu não fosse pastor. O pastor Robson é o pastor da igreja, um exemplo. E eu não fosse o pastor aqui. Deixa eu ficar lá do lado do pastor Robson. Ele me vê, eu já cheguei, né? Ô pastor, tudo bem? Eu cheguei, hein? Tô legal. Não. Eu tenho que me apresentar para Deus, irmão. Eu tenho que chegar, dobrar o joelho, Senhor, eu estou aqui. Olha, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Jesus está falando isso para eles. Às vezes nós fazemos isso. Nós queremos chamar para a festa somente quem vai nos recompensar. É na igreja, com todo respeito, com todo temor, é na igreja. Aquele irmão que tem condição, vou ficar perto dele, né? Tem condição. E aquele coitadinho que não tem nada, aquele lá não. Não. Faça isso não. Tua recompensa vai vir do Senhor. Amém? Estenda as mãos. E Jesus começou a pregar. Mas vamos lá, continuando ainda, vamos lá. Agora vamos lá, versículo 14. E serás bem-aventurado. Por quê? Eles não têm com quem te recompense, mas recompensado será na ressurreição da onde? Quer dizer, de quem vai vir essa recompensa? De Deus. Estou falando uma coisa para você. A tua recompensa está vindo do Senhor. A tua recompensa vem de quem? Mas vamos lá, por 15 agora. Agora vai esquentar, hein? Vai esquentar. Já está esquentando, mas vai esquentar mais. 15. E ouvindo isso, os que estavam com ele à mesa, disse, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, alguém se doeu. Tem alguém na mesa, está pregando na mesa. Alguém se doeu. Jesus, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Alguém se doeu. Aí Jesus falou uma coisa, 16. Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. Vamos lá. E todos começaram a excusar-se, dizer, primeiro comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja excusado. O outro disse, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-lo, rogo-te que haja-me excusado. Versículo 20. E outro disse, casei, portanto não posso ir. Jesus falou assim, peraí, vou falar, no dia da ceia, eu vou fazer uma ceia. Aí você convida muita gente. Você vai vir? Vou vir. Você vai vir? Vou vir. Você vai vir? Vou vir. Aí convidou. Aí ele pegou e fez aquele banquete. No dia da ceia, ele mandou chamar de novo. Pessoal, hoje é a ceia, hein? Vocês não podem faltar, não. Aí alguém que tinha falado que ia para a ceia. Olha, eu não posso ir, não, porque eu comprei um campo. E hoje é dia de eu ir para aquele campo. Eu não posso ir não, porque eu comprei umas cabeças de boi. E eu tenho que cuidar do meu boi. O outro diz, ou a outra diz, eu não posso não, porque eu casei. Tem muita gente dando desculpa para não vir na ceia. Só que a pessoa está esquecendo que um dia a pessoa vai precisar de quem? A Bíblia diz que o homem planta, ele faz o quê? Eu comprei uma casa lá na praia. Glória a Deus pela sua casa na praia, mas não abandone o Senhor, não. Eu era doente, agora tenho uma saúde, pastor. Glória a Deus, mas não abandone o domingo na igreja, não. Não estou dizendo que tem um domingo ou outro você vai viajar. Então não é pecado não, pessoal. Vai com a bênção de Deus. Mas não estou falando isso. Estou falando que tem gente que pega um costume. Jesus está dizendo, no primeiro chamado todo mundo aceita. Segundo chamado, eu casei. Você vai para a igreja hoje? Não. Esse negócio de casa, isso aqui é tão sério, irmão. A pessoa vem para a igreja, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Aí ora, Deus coloca um varão na vida da mulher, ou na vida do homem uma varoa. E, pastor, encontrei a pessoa da minha vida. Glória a Deus por isso. E está aqui, toma a santa ceia, fala em línguas, e canta, e louva. E depois que casa, não, agora não, é minha. Agora eu tenho que curtir, né, pastor? Por isso que muitos casamentos estão se esfriando, irmão. Por isso que muitos casais não vivem a alegria verdadeira. Sabe por quê? Porque quando casa, deixa Deus de lado. Irmão, viver sozinho já é difícil. Viver a dois ainda, meu Deus do céu. Se você não colocar a sua vida diante de Deus, você não vai para frente. Você não vai para frente. Vamos ler novamente. Volta um pouquinho, por favor. 14:15. Volta um pouquinho, por favor. 14:15. E ouvindo isso, um que estavam à mesa, disse, bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Versículo 16. Porém disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a quem? Quer dizer, no primeiro convite, eles aceitaram. Não, nós vamos. Então ele preparou tudo, uma grande ceia. Agora lá. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. Quer dizer, eles tinham aceitado.
É aquela pessoa que um dia aceitou Jesus, veio para a igreja doente, veio para a igreja caído, veio para a igreja destruído, aí Jesus transformou, ô Senhor, te aceito, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aí Jesus, vai passando o tempo, aí Jesus chama, quer dizer, eu tomei a primeira Santa Ceia, eu tomei a segunda, eu tomei a terceira Santa Ceia, ah pastor, já estou 10 anos tomando Santa Ceia, já estou 15 anos, aí de vez em quando a pessoa relaxa. A pessoa vai deixando a ceia do lado. Aí ele está dizendo aqui, ó, já está tudo preparado. Vamos lá, versículo 18. E todos a uma começaram a escusar, dizendo, primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja escusado. Ó, em outras palavras, o que esse homem está fazendo? Não, o campo que eu comprei, a terra que eu comprei, a casa que eu comprei, é mais importante do que a ceia. A ceia é o corpo de quem? Tem gente que está colocando as coisas na frente de Deus. Mas o segundo, vamos lá. Versículo 19. O outro diz, comprei 5 juntas de bois. Vou experimentá-lo para que haja me escusado. Não, eu comprei os bois. Agora eu tenho que cuidar, né? Eu sou fazendeiro, eu tenho que cuidar das coisas. Quer dizer, colocou os bois na frente de quem? Vai tropeçar. E aquela arca que estava sendo levada num carro de boi totalmente errado, a arca tropeçou. Quando a arca ia caindo, Uzá colocou a mão e Uzá morreu. Mas vamos lá, terceira. E o outro diz, casei. Casei. Pastor, eu casei. Aleluia, aleluia, pastor. Aí depois você pergunta, cadê o casal? Sumiu. Casei, portanto não posso? Era melhor ter ficado solteiro. É melhor ir para o céu um só do que ir os dois para o inferno. Faça um voto com Deus. Deus, eu quero casar, mas quando eu casar, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Alguém está dizendo, eu casei, agora não dá, né? Tem que cuidar dos filhos, né? Quantos filhos você tem? É um em cada ano, tenho 5, tenho 5 anos de casado, tenho 5 filhos já. Traz para a escolinha, a tia está aí. Deixa as tias com o cabelo em pé. Me perdoa as tias. Deixa as tias sair de lá doida, pastor, hoje ficou doido, pastor, tá doido, fica doido mesmo. Não, casei, agora não dá mais. Você está doido, irmão? Como que seus filhos vão ser abençoados? Se a Bíblia Sagrada diz que a bênção do filho passa pelos pais. Eu casei, não posso ir. Agora eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer janta. A obra de Deus nunca vai te atrapalhar, não. Amém, igreja? Aprenda a fazer isso. Aprenda a colocar. A Bíblia diz, se alguém não sabe governar a tua casa, vai cuidar da casa de Deus? Mas vamos lá. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e trazei-me os pobres, os aleijados e os mancos e quem mais? Aí o servo voltou, meu senhor, olha, o José não veio porque falou que casou, não veio. O outro não veio porque vai para a fazenda, o outro não veio porque vai cuidar dos bois, então não vai vir. O dono da festa ficou indignado, não acredito, eu chamei, eles fiz um banquete para eles, e eles não vão vir. Aí isso aqui o dono da festa falou assim, vai para a rua, pega os aleijados, diga glória a Deus, pega os mancos, pega os cegos, vai lá, pega eles, vamos lá, continuando aqui. O cego, 22, e disse o seu servo, Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Diga glória a Deus. Olha, Senhor, pegamos os pobres, pegamos os cegos, pegamos os paralíticos, trouxemos, estamos aqui na tua casa. Irmão, quem eram essas pessoas antes? Era nós, irmão. Nós não éramos assim? Quantos chegaram na igreja como eu? Quantos chegaram na igreja com a vida destruída? Quando eu cheguei na igreja, eu estava doente e separado da minha esposa, minha esposa. Jô, irmã, a irmã está aí? Chama a irmã para mim. Isso. Mas voltando para a mensagem, quantos chegaram na igreja do meu tipo? Eu cheguei doente e cheguei o quê? Com a vida destruída. Meu casamento estava acabado. Mas aí nós aceitamos Jesus e Jesus mudou a nossa história. Diga glória a Deus. Oi, irmã, você está bem? Está bem, irmã? Amém? Nós chegamos, mano. Chegou, eu estava de um lado, ela estava do outro, quer dizer, separado, só brigava, só um inferno dentro de casa. Mas nós chegamos, irmão. Voltando para a mensagem. Irmã, fica aí, senta ali. Voltando para a mensagem. Sabe por que nós estamos aqui? Porque alguém que foi escolhido não quis. Quando eu era obreiro na igreja, 25 anos atrás, sabe qual que era o meu posto? Tapar buraco. O irmão não vinha, fica ali. Segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, era a irmã Maria que pregava. A irmã Maria hoje não pode vir.
ô Marcelo, você não quer pregar não? Eu falei, opa, é agora, eu vou pregar. Aí semana passada, era o irmão Adailton que vai pregar à tarde. O irmão Adailton não pode vir. Você pode vir? Eu tapava buraco. Alguém faltava, eu estava lá. Mas sobrou um lugar para mim. Tem gente que não quer, eu quero. Diga glória a Deus. Sabe o que eu aprendo? Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é porque eu sou bom, não. Não conheço Bíblia. Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é porque eu tenho mais conhecimento que você, não. É porque um dia alguém foi chamado e não quis. Eu falei, eu quero, Senhor. Eu quero. Amém. Eu quero. Aí Deus... Porque o que a Bíblia diz? É Mateus capítulo 8. Continuando aqui. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Olha o que está escrito aqui. Mateus capítulo 8. Olha o versículo 11. Mateus 8, 11. Estou terminando já. Mas, olha Mateus 8. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e que mais? Quer dizer, o que Jesus está dizendo? Muitos vão vir do Oriente e do Ocidente, vão assentar na mesa. Mas os que era para estar sentados na mesa vão ser jogados fora. Mas por quê? Porque não deram valor à presença de Deus. Não colocaram Deus em primeiro lugar. Então é o que está fazendo. O que o pai fez? Pode chamar aqueles que não era para convidado. Pode chamar. E os convidados? Deixa eles para lá. E aquelas pessoas que não eram convidadas estão ceando. Hoje é dia de cear, irmão. Amém. Voltando para Lucas 14. Vamos lá, que eu tenho que terminar. Agora eu tenho que correr para terminar. Vamos lá, Lucas 14. Ainda estou no meu horário. Versículo 23, Lucas 14, 23. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-o a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, provará o quê? Muita gente não vai provar. Irmão, não é a mensagem de hoje, mas você sabia que lá no céu vai ter Santa Ceia, viu? Depois eu vou te mostrar na Bíblia. Tem muita gente que não está provando a ceia aqui, não vai provar lá em cima, não. Coisa séria. Aí, vamos lá, por 25. Vamos lá, terminando. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim, não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o quê? Aí Jesus continua, está pregando para ele, pessoal. Outra coisa, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir a mim, e não, vamos dizer assim, está escrito aqui? Não aborrecer o pai, a mãe, não aborrecer a mulher ou irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Às vezes, irmão, você vai aborrecer alguém para agradar a Deus, amém? Só que Deus vai te recompensar. Mas o que a gente faz? A gente agrada alguém e desagrada a Deus. Nunca esqueço. Minha esposa foi para uma vigília. Eu não queria que ela... Estava um mês de agosto, um mês frio, ia ter uma vigília, das 10 da noite às 5 da manhã. Eu não queria que ela fosse... Eu queria que ela ficasse comigo. Eu tinha chegado do bar, eu estava meio alto, eu queria que ela ficasse comigo. Eu falei, você não vai para a vigília. Você foi para a igreja agora à noite, você vai ficar comigo. Ela falou assim, eu vou para a vigília. Eu falei, se você for para a vigília, quando você chegar, você pega as suas coisas e vai embora. Ela falou para mim assim, eu perco você, mas eu não perco Jesus. Se ela tivesse ficado comigo aquela noite, talvez hoje eu não estaria aqui. Quantas vezes nós agradamos alguém e não agradamos a Deus? Só que o nosso socorro vem de quem? De quem? Jesus está dizendo, às vezes você vai desagradar a esposa, o marido. Agora, hoje está quente, não está? Mas teve uns dias aí que fez um frio. Puxa, vamos para a igreja agora de manhã? Eu gosto de... não vai não, está tão quentinho. Eu não sei se acontece com você. No meio da noite parece que o sono vai embora. Roda para lá, roda para cá. Quando está quase na hora de acordar para se arrumar para ir para o culto, aí o diabo vem e faz um cafuné. Dorme, neném. Não vê aquele sono gostoso na hora de acordar? Aquilo é o Satanás, irmão. Você rola na cama, vai para lá, rola para cá, e o sono vai embora, e não sei o quê. Aí daqui a pouco você fala, quando dá, eu levanto 5 horas, né? Quando dá 5 horas do domingo, aí o diabo vem, dorme, neném. Aí você fala, mais 5 minutos, mais 10 minutos. Quando acorda, meu Deus do céu. Não pode. Irmão, agrade a Deus, seu cônjuge vai ser abençoado. Agrade a Deus, seus filhos serão abençoados. Agrade a Deus, a sua casa será abençoada.
Aí ele diz mais, vamos lá, no 27. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para fazer como quem vai acabar, para que não aconteça que, pois havendo posto os alicerces, não a podendo acabar, todos vierem a começarem ao quê? Escarnecer. Jesus está dizendo, quando você for construir alguma coisa, faz a conta primeiro. Você vai construir uma casa, faz a conta primeiro, será que o que eu tenho vai dar para construir? O que eu tenho vai dar para fazer? Jesus está dizendo, não vai construir uma torre e vai parar no meio do caminho. Por que você parou? Ah, porque o dinheiro não deu. Por que você parou? Porque faltou material. Você não foi organizado. É a mesma coisa. Por que você parou a obra? Ah, é porque tinha tanto para fazer. Irmão, por que você não fez a conta primeiro? Ser crente não é fácil. É fácil ser crente? É fácil. Ah, pastor, eu vou aceitar Jesus. Faz a conta primeiro. Você vai até o fim? Lá em Lucas capítulo 9, a Bíblia fala assim, ó, aquele que põe a mão no arado e olha para onde? Jesus não tem mais o quê? Não, para mim está muito puxado, para mim está muito pesado. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais não. Não fica chateado, no dia do juízo nós vamos prestar conta. Tem muita gente que começou as coisas e acabou pela metade. Você viu agora os esquemas das academias de ginástica? Não sei se você viu agora. Muitas academias agora é assim. Você vai lá e faz inscrição. Não, eu vou fazer academia. O que eles fazem? Eles fazem você pagar 6 meses. Ou até 1 ano, né? Para depois. Mas por que pagar 6 meses, 1 ano? Porque o dono da academia sabe, vai fazer só o primeiro mês, não vai vir mais. Vai fazer só as primeiras sessões, não vai vir mais. Mas aí já deixa, ainda que ele não venha mais, já deixou pago 1 ano. Tem muita gente que começou e parou, irmão. Não, mas por que você parou? Porque eu casei. Por que você parou? Ah, porque eu comprei uma casa. Por que você parou? Porque eu comprei uns bois. Isso não é motivo para desistir de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, o quê? Voltando para a mensagem para terminar. Não deixe nada pela metade. Jesus vai mudar a sua história. O que nós começamos e paramos? O que nós começamos e agora parou? Não, agora eu vou parar, né? Eu não estou aguentando. Não faça isso, não faça isso. A Bíblia diz que alguém vai se escarnecer de você. Tem gente que começou a torre e parou. Mas por que parou? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai acontecer. No mundo tereis o quê? Nós estamos aonde? No mundo, meu irmão. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter batalha, vai ter disse me disse. Não para, meu irmão. Você que está aqui hoje, não desista de Cristo. Ele é o teu caminho, Ele é a verdade e Ele é a tua vida. Não deixa nada pela metade, porque Jesus, Ele começou e Ele terminou. Vamos começar e terminar, porque um dia nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Nosso nome vai subir no livro da vida. Termino a mensagem aqui. Não deixe nada na tua vida pela metade. O médico manda fazer caminhada. Fez 1 semana, não faz mais. Aí eu estou falando de mim. Caminhada, pastor, 3 vezes por semana. Primeira semana eu fiz 3 vezes, segunda semana eu fiz 3 vezes, terceira semana 2 vezes, quarta semana nenhuma. Não podemos deixar nada pela metade. Ah, eu vou fazer a leitura bíblica, vou começar a fazer uma leitura bíblica. Começou a ler, quando chega a parte da genealogia, não vou ler mais não dá para ler isso aqui não. Parou. Não. Deus quer te abençoar. Você vai no hospital, você ora por alguém está doente. Você vai lá e ora pelaquela pessoa. Aí aquela pessoa é curada, porque o poder de Deus cura. Aquela pessoa cura. Não, eu vou para a igreja. Aí a pessoa vem e começa a vir para a igreja. De repente a saúde da pessoa é completa. A pessoa vem mais? Não vem não. Esquece daquela oração. Não esquece do que Deus fez por ti. Que o Senhor fale mais contigo. Amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos o nome do Senhor bem forte. Oh, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, pessoal. Quero orar com você agora. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Aleluia. Se apresente para Deus agora, nessa manhã abençoada. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas promessas, Deus. Obrigado.